Lucas 17. Amém? Segura aí, Lucas 17. Lucas 17, todos acharam? Amém? Escuta, querido, o maior problema hoje da igreja evangélica, principalmente da igreja evangélica dentro do Brasil, Bruno, é que nós estamos procurando uma estrutura, pastor Alinho. Nós estamos procurando uma estrutura para que a gente se molde a essa estrutura. Escuta, porque é mais fácil se moldar a uma estrutura do que se encaixar em uma cultura. Vou repetir, porque isso não foi eu não. É mais fácil se encaixar dentro de uma estrutura do que aceitar uma cultura, porque a estrutura me aceita da maneira em que eu sou. Porque dentro de uma estrutura eu posso mascarar que estou fazendo aquilo ali, quando na verdade dentro de uma estrutura eu só tenho que estar naquele molde quando eu estou dentro da estrutura. Agora, quando eu adquiro, quando eu abraço uma cultura, ela se torna parte verídica dentro de mim, ela se torna uma realidade dentro de mim, porque uma cultura muda caráter, uma cultura muda, querido, destinos, ou melhor, te leva ao destino correto. Então, nós precisamos começar a entender que a igreja atual, ela está procurando um reino de aparências, quando o reino de Deus não é um reino de aparência. O reino de Deus não é possível ser visível, não é visível em um contexto, querido, terrenal. As pessoas querem acreditar que o reino de Deus é um prédio. As pessoas querem acreditar que o reino de Deus, Bruno, é um prédio como esse, tanto que o que nós damos ênfase hoje é na estrutura do prédio. O que nós damos ênfase hoje é naquilo que a gente vê, quando na verdade a estrutura do reino não é terrenal, ou melhor, o reino acho que não tem nem estrutura, o reino tem cultura. Porque o reino não é uma estrutura física. Fala isso para o seu irmão. O reino de Deus, ele é inabalável. O reino de Deus é inabalável. Entenda algo, o reino de Deus é inabalável, não pode ser manipulado. Aquilo que é inabalável não pode ser, Júnior, manipulado. Não pode ser manipulado. Porque é uma cultura. Não é uma estrutura. Por que não pode ser manipulado? Porque homens manipulam sobre a estrutura. Sim ou não? Porque homens, em muitos casos, usados por Jezabel, porque quando Jezabel é lançada lá de cima da estrutura e cai no solo, o seu sangue vai salpicar a estrutura. Manipulação. Escuta, homens levantam estruturas para poder manipular destinos. Homens levantam estruturas para manipular a tua vida. Escuta isso. Homens levantam estrutura para tirar a sua estabilidade. O reino de Deus não é estrutura humana. O reino de Deus não é visível como uma estrutura, como um prédio. E nós precisamos começar a entender isso. Precisamos entender que não é por aparência. Nossa, que igreja linda. Tu já fez isso? Quando passa na frente de um prédio, tá linda. Que igreja linda. Aquilo não é igreja, aquilo é um lugar, local de reunião, em que o nome do Senhor é cultuado. E quando a gente começa a entender isso, a gente tem que começar a alinhar o que precisa ser alinhado, irmãos. Lucas 16, no versículo 20, diz assim, olha: e sendo interrogado pelos fariseus sobre o que havia de vir, o reino de Deus, ele respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência, nem eles dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. Não,
preocupação de se levantar prédios. Estava vendo um amigo do pastor Bruno, quanto prédio hoje está levantando, hein? Do que adianta levantar prédio e ir cabote, a glória se foi? Porque achamos que a glória é levantar prédios. Achamos que a glória é levantar cadeira bonita, achamos que a glória é estar, não sei, a glória, querido, só vem aonde há arrependimento, a glória só vem aonde há quebrantamento, a glória só vem aonde encontra um coração quebrantado que entende o propósito. O reino de Deus não é por aparência, o reino de Deus é espiritual. Por isso o reino de Deus é inabalável. Porque se o reino de Deus é estrutura, ele se torna um fundamento que pode ser destruído. Algo que pode ser abalável por qualquer situação. E se o reino de Deus é inabalável, eu começo a entender, meu irmão, que tudo que é visível pode ser desestruturado. Agora, o que não é visível não tem como ser atingido. Por isso o reino de Deus é espiritual. Agora, entenda uma coisa, mesmo que o reino de Deus seja espiritual, ele precisa encontrar uma morada para se manifestar. Ele precisa encontrar uma escuta, prédios sem reis e sacerdotes, nada mais é do que casas vazias da glória de Deus. E se nós não entendermos isso, nós vamos achar que isso é normal. Por isso estamos, olha, entenda isso, irmãos, o reino de Deus é cultura. Por isso estamos esperando por um reino que ainda vai vir. Reino. Vou esperar porque Jesus vai vir em glória, vai descer do céu e vai levar a igreja. Para onde? Para onde Jesus vai levar a igreja, irmãos? Se eu estava nele e ele me manifestou na terra para mim cumprir o meu propósito, ser um rei e um sacerdote semelhança e imagem dele. Quem volta para o céu não tem semelhança e imagem dele, porque você vai voltar para ele. E deixa eu te falar, lá em cima só quem governa é ele. Lá só vai ter um rei. Então ele cria a terra e coloca o homem para quê? Para o homem ser o quê? Reis e sacerdotes. Aí a gente está esperando descer, pastor Bruno, no céu. Deixa o céu descer. Ele já está dentro de você. Deixa o céu descer. Ele já está dentro de você. Deixa o céu, filha, já está dentro de você. Como? 1 Coríntios 3,16. Quem habita em mim? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito da verdade que vos guiará a toda verdade. Querido, você é templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, quem ajudou na transformação da terra? Quem ajudou nos fundamentos da terra? E o Espírito pairava onde? Haja! Quem fez? O Espírito Santo. Quem criou todas as coisas por ordem de Jesus está onde? Põe a mão aqui no seu vento. Repita comigo, aquilo que está parado. Volta-se agora. Eu ativo o meu entendimento do reino. As escamas vão cair em nome de Jesus. Precisamos entender que o reino de Deus não é físico, e sim espiritual. O reino é uma cultura que precisa ser aceita, aderida por aqueles que entenderam que possuem o reino. É cultura. Sabe por que pessoas não mudam, Brunão? Sabe por que pessoas não mudam, pastor Bruno? Porque elas estão na estrutura. E a estrutura vazia não tem poder para mudar a vida de ninguém. Quando nós entendemos que o reino é mais do que uma estrutura, e sim uma cultura, você é influenciado por essa cultura e começa a viver essa cultura. Quer ver um exemplo? Quem já saiu do Brasil comigo, levanta a mão. Qual a experiência que você tem quando chega em outro país? Ainda que você não fale, sua mente começa a mudar para os costumes deles e você tenta começar a falar como eles, sim ou não? A se comportar como eles, sim ou não? A gente esquece até que é brasileiro, não é verdade? Começa a pegar, igual quando eu fui para Porto Alegre, é verdade?
Sabe por quê? Porque culturas influenciam pessoas. Então o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim paz e justiça. E paz e justiça só tem que ter governo. Estrutura não tem paz e justiça. Porque quando você vai diante de um juiz, a primeira coisa que ele faz é botar você para jurar sobre a Bíblia. Porque até eles entendem que a paz e a justiça parte de um governo maior. Ainda que não acreditem, eles acham que não acreditam, porque quem não acredita não faz. Então preste atenção, querido, em nome de Yeshua, eu declaro sobre a sua vida que a cultura do reino vai ser implantada, gerada no seu ventre, e tudo vai mudar. Aleluia! O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Não é uma estrutura, porque estrutura os homens sempre vão manipular. E manipular a seu favor particular, pastor. Sempre vão procurar tirar benefícios. Mas você conhece alguém assim? Não, né? Não, de maneira nenhuma não existe isso. Agora entenda uma coisa, querido. Abra sua Bíblia em João. Hoje foi dia de estudar a Bíblia. Isaac estava lá em casa hoje e nós começamos a discursar sobre o reino e começa a vir como água. Mas você tem que parar, Bruno, porque quando você chega a um nível de que você não tem mais resposta. Você fala, até aqui. Tipo, até aqui me deu o Senhor. Falei para o Isaac, Deus, deixa isso quieto aí, porque isso aí é mistério. Agora preste atenção. Olha o que a estrutura faz com o homem. Olha o que a estrutura faz com o homem. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Falei não? João 18, falei sim. Falando aí. Meu suquinho aqui acabou. Foi. Meu combustível acabou. João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Primeiro, gente, a gente precisa entender o que está por detrás do que a gente lê. E eu ativo os olhos do entendimento para que você possa entender. As escamas vão cair, você vai ver o que está por detrás. Aqui está claro: o meu reino não é desse mundo. Se não é desse mundo, ele não tem estrutura, tem cultura. Olha aqui. Se o meu reino fosse desse mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Por que eles não lutaram? Porque eles sabiam das instruções. Eles sabiam que a cultura já estava tudo determinado para que isso acontecesse. Estrutura, nós vamos lutar contra. Não, eu vou votar em quem? No Bolsonaro. Eu vou votar em Marina. Meu irmão, eu não estou preocupado em Marina nem no outro lado. Eu estou preocupado em entender quem Deus quer colocar no governo. Aqui o outro tomou facada, incrível, né? Tomou facada dias da eleição. Acorda, irmão. Para de defender quem você não tem que defender. Você defende o homem, mas não defende a cultura do reino. Aí quem para o Facebook discutir, você pode ver, eu ainda não me manifestei nas redes sociais em relação à política. Não vou votar no, como é que é o nome dele? Jair o quê? Bolsonaro. Ah não, eu vou votar na Marina. Incrível, eu estava vendo o Renê, daqui a 4 anos atrás era Marina. Agora a pessoa, meu irmão, não entenda, é tudo jogo de política. Meu irmão, eu não quero política, eu quero cultura. Porque quem vive por uma política, uma hora vai ter que decidir pelo outro lado. Diga comigo, uma cultura. Olha o que a estrutura faz, pastor Bruno. Disse-lhe então Pilatos: então tu és um rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, de tudo
por todo aquele que é da verdade e ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e disse-lhes: eu não acho nenhuma culpa nesse homem. Mas vós tendes por costumes que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis então que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, dizendo: este homem não, mas Barrabás. Ora Barrabás. E ele era Barrabás. Escuta, a estrutura, acabou. A estrutura sempre vai preferir aqueles que estão dentro da estrutura. A estrutura sempre vai escolher, pastora Luana, aquilo que é favorável à alma do outro. Porque se eles escolhem Jesus ali, sabe o que ia acontecer? Uma guerra, uma batalha. E eles escolheram a quem? A Barrabás. Sabe por quê? Porque Barrabás estava dentro da estrutura deles. Era mais fácil escolher a estrutura do que escolher a cultura. Porque escolher a cultura era reconhecer, Bruno, que tinha um rei. E escolher a cultura era reconhecer que Jesus era rei. E sabe qual é o nosso maior problema hoje, querido? É escolher a base errada. A gente sabe que está errado, mas a gente sempre escolhe o caminho mais difícil. A gente sempre sabe que aquela situação é uma estrutura perdida, falida, mas a gente decide escolher aquilo que alimenta e que se inclina às nossas vontades. E tudo que vai gerar o alimento da alma. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Deus está falando com a gente nessa noite, que é tempo da gente se voltar para a verdade. É tempo da gente se voltar para aquilo que já foi escrito desde antes da fundação do mundo para as nossas vidas. Não olhe, escuta isso. Não olhe para uma estrutura como se a estrutura fosse, João, resposta. Como se fosse resposta para a terra. Escuta, estruturas de homens. E eu repito isso porque isso vai para a internet. Estrutura de homens não vai salvar o Brasil. O que vai salvar o Brasil é a cultura do reino. Não é Bolsonaro, não é Marina, não é ninguém. Quem vai salvar o Brasil é uma igreja que se levante em intercessão e adoração, estabelecendo um trono que vai trazer a cultura do reino e essa cultura mudar o que precisa ser mudado. É isso que a gente precisa entender. Romanos 14 diz assim, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. E o que? No final de tudo? Alegria. Se a gente entender isso, nós vamos começar a deixar de correr atrás da campanha da irmã Maracotinha. Vou fazer 7 semanas no monte. Meu irmão, 7 semanas no monte não vai mudar, tem que mudar seu caráter e aderir à cultura. Meu Deus, não sei nenhum amém. Quem está ouvindo? É. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sua habitação é no homem. A sua morada é no homem. 1 Coríntios 3,16. Precisamos entender que somos morada de Deus. Diga comigo, morada de Deus. Precisamos entender que somos um templo. E que se esse templo não está cheio de Deus, vai estar cheio de outra coisa. Se esse templo não está cheio de Deus, vai estar cheio de outras situações, de outros problemas, de outra estrutura. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai se afundar, porque o abismo chama outro abismo. Você pode dar um glória a Deus, irmão? E a palavra dele está muito ruim, porque botar o mestre não está. Você só dá um glória. Diga comigo, cultura. Redefine. Mas por anos nós aceitamos a mentira romana de que igreja é estrutura. A santa igreja, mãe de todas as igrejas, é qual? A igreja romana. Não é isso que a gente aderiu? Não, porque a igreja católica, meu irmão. Mas e para agora preste atenção. Nenhum contexto de cultura eles aprenderam.
Porque Roma, que ainda gerou uma estrutura, ela gerou uma cultura errada, mas que as pessoas aderiram. Porque preste atenção, o Espírito Santo acabou de falar comigo, uma estrutura dentro da cultura porque precisamos ter estruturas que são governamentadas pela cultura do reino, para trabalhar em favor do reino. Então as coisas começam a acontecer. Agora preste atenção, o que falta em nós é um posicionamento daquilo que somos. A alma cria fortalezas e acredita em mentiras. Isso nos faz olhar para o reino como uma estrutura e olhamos tudo de uma maneira diferente. Abra sua Bíblia em Salmos 74, 20. Diz assim: tendes respeito pelo teu pacto, pois os seus lugares escuros, as suas moradas escuras da terra estão cheias das habitações da morada da crueldade. Estão cheias da morada da crueldade. João, nós precisamos construir uma morada do Eterno. O Eterno não vai habitar em moradas falidas e quebradas. Michele, o Eterno não vai habitar em moradas falidas e quebradas. Paulo, o Eterno não habita em moradas quebradas. Sabe por que eu te digo isso? Porque antes dele vir habitar, ele viu seu Espírito para restaurar todas as coisas. Quando a gente começa a entender isso, a base de tudo é a morada. Como um homem, ele imagina na sua alma, assim ele é. Edificamos um pensamento que pode mudar a nossa realidade, como pode nos destruir. Assim como ele imagina no seu coração, assim não é. Dizem Provérbios. Ou a gente começa a entender que somos moradas de Deus e começamos a transformar tudo isso em presença do Eterno, em cultura do Eterno, para que nós, como filhos, possamos manifestar sobre a terra a presença do Eterno, ou nós vamos ser mais pessoas levantando estruturas falidas aonde Satanás tem governado, aonde Satanás tem dominado. Sabe por quê? Muitos lugares hoje são estruturas diabólicas levantadas em nome de Deus para que Satanás seja glorificado. E foi o que o Mike falou ontem. Aquilo que o homem pede, ele o quê? Pedir, dá-se-vos. Quem bate, aquilo que nós pedimos, ele dá. Aquilo que nós não pedimos, ele não dá. Isso foi um tapa na cara. E o Mike falou: se você não pede avivamento, se você não pede restauração, se você não pede algo novo, ele não dá. Chegou a hora de nós chegarmos diante de Deus como morada e pedir: Pai, que seja estabelecido o seu governo em mim, para que eu possa manifestar na terra. Chegou a hora de pedirmos o que de fato está em linha com a palavra, ser gerado dentro do ser humano, a morada de Deus dentro de nós. Mas as pessoas têm sido, pastor, a morada do medo, como nós acabamos de ler. Morada da crueldade, morada do medo, mestre. Não, Deus nos chamou, querido, para ser resposta para uma geração. Carregar aquilo que está, meu irmão, Deus não está longe. Deus não está sentado lá sobre um trono e não se preocupa com o homem, não. Ele tanto se preocupa com você que ele se fez homem semelhante a você, porém santo, porém Deus, e decidiu no final da história habitar em você. Por isso o processo melhor não está no início, está no final. O final ele decidiu: olha, não quero mais estrutura, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, eu quero uma morada, e essa morada eu decido, vou habitar no homem. E como habitação de Deus, eu tenho uma responsabilidade, qual? Manifestar o governo de Yeshua sobre a terra, porque a terra me pertence. Ele nos deu a terra por herança, Salmo 37. E como habitação dele, Romanos 8,19 diz o quê? Que a criatura anseia nela para manifestações de quem? De los hijos de Deus, dos filhos de Deus. Ei, escuta. A tua área de governo já está começando a ser manifestada a presença de Deus. Diga: eu sou morada. Entenda, o reino de Deus é uma cultura que precisa estar e entrar na sua mente. Morada é um edifício que precisa possuir o governo do Espírito para que haja libertação, cura e liberdade. Você é o templo de Deus.
Você é a morada. Fala para você, feche seus olhos por um minuto e diga para você mesmo: eu sou morada do Eterno. Enquanto você estiver em uma morada, que você governe, nada vai acontecer. Enquanto você ser a sua cultura, Deus não vai governar. Escuta, em momento algum, enquanto você estiver governando, Deus vai governar. Porque o nosso governo, ele quer o quê? Orgulho. O nosso governo, o que ele quer? Manifestação das nossas vontades. O nosso governo, o que ele quer? Aparecer. E quando o Espírito de Deus começa a agir, o que acontece? Você se torna morada dele. E uma vez que você se torna morada dele, você começa a deixar ele governar. Ele é rei de... Gente, eu estou aqui, deixou a cozinha ali. Ele é rei de quê? De reis. Mas por que você se comporta com a sua alma? Ai, eu estou tão apaixonada por ela, que vai me encantar dela. Eu estou preocupado com paixão, então. Ai, ele é tão lindo, está fedendo e eu que... Mas ele é lindo, ele é cheiroso. Estrutura, em Yasmin, estrutura. Quando o Espírito está falando, eu quero morar. Ei, Deus não habita. Brunão, Deus não habita em moradas falidas, ou melhor, templos falidos e quebrados. O primeiro processo que Deus deu ordem quando foi restaurar Israel foi o seguinte: reconstrói o altar. Enquanto você pensa que é da sua maneira, a sua morada será governada por demônios. Por isso você não rompe. Eu vou falar uma coisa. Não era demônios que estava escrito aqui, eu li demônios, mas aqui, ó. Enquanto você pensa da sua maneira, a sua morada será governada pelos seus padrões. E na hora de interpretar demônios. Porque você já reparou que existem padrões na nossa vida que a gente não consegue se libertar de maneira nenhuma. Já virou cativeiro. E aquilo que vira cativeiro na nossa vida está alimentando o guardião. Meu irmão, você não é morada de demônio, você tem que ser morada de um rei. Para que a cultura do reino, para que a cultura do reino seja externalizada de dentro para fora. Aí todo mundo vai olhar para você de barba grande, de cabelo grande. Você está parecendo um rei. É porque quem mora dentro de mim é rei. Agora você olha para o outro, nossa, você está mal, e você está... Lógico, porque quem está morando dentro de você, se não é demônios, são o quê? A estabilidade de um padrão falido. Quem está aí? Ou outro problema é que alguns ainda estão na morada do medo, nas fortalezas das trevas, quando ele te tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Enquanto regermos nossa vida de dentro com um padrão humano, seremos dominados. Quando estivermos no padrão do reino, a nossa morada começará a ser a morada do Espírito. Por favor, corre lá e abre a sua Bíblia em João 14, que diz assim: não turbe o vosso coração, não esteja perturbado, não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas... Se fosse assim, o Paulo teria dito: eu vou preparar para vocês um lugar.